Apresentação do projeto integrador das licenciaturas de Pedagogia, Matemática e Letras da Univesp. O tema do trabalho é uma proposta de gamificação utilizando a matemática como uma ferramenta necessária na resolução de problemas da disciplina de Física aplicada aos alunos do primeiro ano do ensino médio. O grupo é composto por Amanda, Eloá, Letícia e Maiara. Este trabalho apresenta como problemática a seguinte questão: como melhorar a aprendizagem da disciplina de Física dos alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola da cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, visto que os estudantes sofrem uma defasagem de conhecimentos estruturantes, isto é, conhecimentos relacionados à matemática básica e interpretação de texto. Para a elaboração desse trabalho, foi necessário entender as dificuldades que os alunos enfrentam na transição do ensino fundamental para o ensino médio, e especificamente na disciplina de Física. E para isso foi aplicado um questionário para a orientadora pedagógica e realizada uma entrevista com o professor da rede pública da cidade de Taubaté. O objetivo desse trabalho é criar 2 planos de aula para o primeiro ano do ensino médio, que utilizem a gamificação como ferramenta no ensino de Física aplicada para que possa haver um processo de ensino-aprendizagem mais atrativo e eficaz. Após a avaliação diagnóstica realizada por meio da entrevista com a orientadora pedagógica e o professor de Física, ficou claro que os alunos que iniciam no ensino médio carregam uma grande defasagem de conhecimentos básicos, como por exemplo a matemática, para a compreensão de disciplinas mais específicas como a física. Os dados nacionais reafirmam essa problemática. O IDEB mostrou que a média dos alunos foi de 4,2, mas a média estipulada era 5, levando em consideração o desempenho dos alunos nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Segundo Marx, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos estudantes no aprendizado de física está nas lacunas de aprendizagem de conhecimentos básicos como leitura, interpretação e matemática. E como dito anteriormente, os dados do IDEB confirmam essa afirmação. Analisando os dados do 5º e 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio, os resultados observados ficam cada vez mais longe da meta estabelecida. O conteúdo das disciplinas muitas vezes são apresentados aos alunos de forma monótona e assim a aquisição de novos conhecimentos não se dá de maneira efetiva. Um elemento que pode ser usado para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem é a tecnologia, que se faz cada vez mais presente na vida da maioria dos brasileiros. Existem softwares que auxiliam nesse processo de ensino e são chamados de CAI. Eles são divididos em construcionista e instrucionista. Para o uso do construcionista, o professor precisa conhecer a informática de forma mais clara, como as linguagens de programação e bancos de dados, por exemplo. Nesse paradigma é utilizado a linguagem de programação para a solução do problema apresentado. No paradigma instrucionista, o computador é usado como suporte ao professor para as aulas. Ele é mais utilizado, pois não necessita de conhecimentos específicos de informática. Para Filgueiras, uma aula interativa ajuda o aluno a construir seu conhecimento buscando informações em diferentes fontes. Cada disciplina cursada certamente contribuiu para formar uma visão crítica a respeito da educação básica. Alguns exemplos são a disciplina de Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica, que deu orientação necessária para a análise de dados das avaliações externas e internas, assim como Teorias do Currículo, que abordou muito a BNCC, e Metodologias Ativas, que faz parte desse projeto. A disciplina de Metodologias para a Pesquisa em Educação explicou e abordou todas as questões relacionadas à estrutura e elaboração de um relatório científico. E Didática, que trouxe a ideia de que o professor deve ser um mediador da relação pedagógica do aluno com o conhecimento, cabendo assim ao professor trazer novas maneiras de interação do aluno com outros alunos e do aluno com o objeto do conhecimento. O trabalho iniciou-se com a avaliação diagnóstica por meio de uma entrevista com a orientadora pedagógica de uma escola de Taubaté, que foi realizada em videoconferência. Após essa entrevista, foi constatado que a maior dificuldade dos alunos do primeiro ano do ensino médio está na disciplina de Física. O professor de Física dessa unidade escolar foi contatado e foi realizada uma entrevista via WhatsApp. Analisou-se dados relacionados à defasagem dos alunos em conhecimentos estruturantes ao ingressar ao ensino médio e levantou-se alternativas para resgatar esses conhecimentos. O conteúdo será dividido em 2 aulas da disciplina de Física para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema abordado será o movimento retilíneo uniforme. O objetivo da aula será relacionar os conceitos do movimento retilíneo uniforme, o ponto inicial e final,
e a equação de horário do espaço. Na primeira aula, após o conteúdo ser apresentado de forma expositiva pelo professor, será realizada a gamificação para estimular os alunos na construção da aprendizagem. O software que será utilizado pelo docente será o Kahoot, e no laboratório de informática, os alunos serão divididos em grupo de 4 pessoas e cada grupo fará uso do celular ou de um computador para responder às questões previamente cadastradas pelo professor no Kahoot. O professor irá projetar cada questão com um tempo de resposta compatível com o grau de dificuldade das questões. Os grupos poderão discutir e compartilhar os conhecimentos prévios para definir as respostas das questões. E esse debate é muito importante para que os alunos juntos possam construir e consolidar esse conhecimento. Ao término da aula, o professor irá apresentar um relatório para cada grupo com seus acertos e erros, e esse relatório será utilizado na próxima aula. A avaliação será feita pela observação do docente e a participação dos alunos durante a aula, levando em consideração os seguintes critérios: resolução de problemas, aplicação, clareza das ideias, objetividade, interpretação, relacionamento dos conceitos e ideias e o empenho. Na segunda aula, o professor dará continuidade no conteúdo que foi abordado na aula passada. Após a gamificação que foi realizada no Kahoot, o docente apresenta a cada grupo um relatório com os acertos e com os erros. Os grupos de alunos irão analisar o relatório e, com o apoio do livro didático, dos vídeos do canal do YouTube Me Salva e do professor, irão refazer as questões que houve um difícil entendimento do grupo, de forma a sanar todas as possíveis dúvidas, recuperando as lacunas de aprendizagem. A ideia de trabalhar essa recuperação em grupo é para que os alunos com uma maior dificuldade possam aprender com aqueles que estão com uma maior facilidade. As dúvidas do aluno que está com uma dificuldade maior podem estimular o estudante com maior facilidade a avançar no aprendizado cada vez mais. O objetivo final é que os alunos possam relacionar e calcular grandezas que caracterizam movimentos, identificar diferentes formas e linguagens para representar movimentos, como trajetórias, gráficos, tabelas, funções e linguagem discursiva. Classificar movimentos segundo características comuns, como trajetórias e variações de velocidade, reconhecer causas da variação de movimentos associadas a forças e ao tempo de duração das interações, e conhecer e utilizar conceitos físicos. Este trabalho buscou identificar uma maneira de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem da física para os alunos do ensino médio. Após identificar o cenário, o objetivo deste trabalho foi a criação de 2 planos de aula que utilizassem a tecnologia como aliada na construção de aprendizados dos movimentos retilíneos uniformes. Sendo assim, propôs-se uma aula diversificada fazendo uso de tecnologias, a qual os alunos participam ativamente na construção do conhecimento, tendo como premissa básica o uso de gamificação. Assim, é possível unir o aprendizado da física com uma atividade interativa, despertando o interesse dos alunos e sendo mostrada de uma forma prática. Conclui-se que se faz necessário ampliar as pesquisas na área de educação em relação aos processos de ensino-aprendizagem com o uso de novos recursos tecnológicos disponíveis para a comunidade escolar, a fim de acompanhar a evolução da tecnologia, não deixando os estudantes à margem do conhecimento tecnológico que está presente em todos os setores da sociedade.